Bom dia, meus queridos. Vamos dar continuidade aos conteúdos do terceirão. E vamos recapitular o que nós vimos até agora. A gente viu o conteúdo de corrente elétrica, onde a corrente elétrica ela não é um processo natural, muito pelo contrário, é um processo anormal. Anormal no que sentido? No sentido de que naturalmente, se não houver a interferência humana em algum aspecto da natureza, a corrente elétrica ela não vai acontecer espontaneamente num fio de cobre que estiver jogado em qualquer canto, certo? A gente viu também a resistência, onde toda a matéria, tudo que é composto por átomos, apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. E a gente viu o que define um material que é um bom condutor ou um mau condutor. A gente viu de uma forma bem simples, que foi a questão da composição do átomo. Então, lembre-se, a corrente elétrica ela é elétrons em movimento. Só que são todos os elétrons de um átomo que estão em movimento? A gente viu que não, porque há uma ligação muito forte dos elétrons com o núcleo do átomo. Mas o elétron da última camada de valência ele vai estar se movimentando de um átomo para o outro. Só que há um limite. O limite são três átomos, não. Três elétrons. Eu falei átomo, não, é elétron. Perdão. São três elétrons, tá? A partir de três elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, na última camada de valência, esse material ele começa a ser isolante, ok? Então, se eu tenho uma matéria-prima que tem apenas um elétron livre na sua última camada de valência, ele é um excelente condutor, ok? Na resistência, a gente viu que ele apresenta, a matéria ela apresenta uma resistência a essa passagem de corrente elétrica, e essa resistência ela é dada pelo aumento da temperatura. Então, quando um cara, não vou usar esse exemplo, mas o chuveiro elétrico, por que o chuveiro ele é elétrico? E qual a relação entre eletricidade e água? Ou entre eletricidade e água quente? Justamente por causa disso. A corrente elétrica ela passa por esse fio e aí essa resistência natural ela se mostra por meio do aumento da temperatura. Então a gente viu essas duas características e também qual que é o significado de ohm, tá? Então ele causa uma queda de tensão de, não sei, 55 ohms, que a gente viu no último exemplo. Então ele causa uma queda de tensão de 55 volts para cada ampere que passa por uma seção. Né? Na verdade, por uma seção não, pelo resistor. Né? O resistor ele tem essa função. Hoje a gente vai ver a questão de potência. Qual que é a relação entre potência e entre corrente elétrica? Gente, a potência, a gente estuda a potência na mecânica. E a potência ela está relacionada com a energia que é convertida, não é convertida, mas o quanto de energia ela foi gasta em um determinado tempo. Então a equação que a gente utiliza lá na mecânica é P vermelho mesmo. É P igual a trabalho dividido pela variação do tempo, certo? Então na mecânica, quanto mais vejamos, o trabalho, a definição bem simples dele é força vezes o meu deslocamento. Isso significa que quanto mais rápido, quanto mais força eu aplico, quanto mais rápido eu realizo um trabalho, maior vai ser a minha potência. Então, quando você vê uma propaganda na Polishop dizendo que o seu liquidificador, ele, sei lá, tem 1.200 watts de potência, o que significa? Isso significa que essa energia elétrica ela é convertida mais rapidamente em outro tipo de energia. Então, esse tipo de energia, vejamos, a física ela não consegue definir exatamente o que é energia. Existem vários tipos de energia. Então, existe energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, existe a energia nuclear, energia eletromagnética. Energia eletromagnética? Bem, a energia elétrica é convertida em ondas eletromagnéticas. Nunca ouvi falar em energia eletromagnética, não me recordo. Só porque é formado em física.
Então, a potência elétrica ela está relacionada justamente a isso, a essa conversão de energia elétrica. O quão rápido acontece essa conversão de energia elétrica em outro tipo de energia. Então, a potência elétrica nos diz, eu acabei de falar isso daqui. Então, tá aí as definições, né? São duas definições. Na verdade, não são duas definições, são duas versões da mesma coisa, tá? Então, a potência é a taxa com a qual a energia elétrica é convertida em outra forma, tal como energia mecânica, calor ou luz, é chamada de potência elétrica. Então, a potência elétrica nos diz o quão rápido ocorre a conversão de energia elétrica em outros tipos. O ferro de passar roupa, por exemplo, ele funciona por causa da potência elétrica. Essa energia elétrica é convertida em energia térmica, ok? Então, a questão de potência é apenas isso. Mas, bora resolver alguns exercícios para, tipo assim, poxa, é só isso a aula de hoje? Não! As equações! Quais são as equações? A gente tem o π, então a potência ela depende da dp e da minha corrente elétrica. Eu posso reescrever essas equações também como sendo I quadrado R e também como sendo P igual a U quadrado sobre o meu R. Então eu tenho essas três equações que eu posso utilizar para resolver os meus exercícios. Então lembre-se, potência é a capacidade de um material converter energia elétrica em em outro tipo de energia mecânica, por exemplo. Vejamos essa questão aqui. Um ferro de solda tem potência de 120 watts dimensionado para trabalhar ligado a uma fonte de 240 volts. Toda vez que a gente vai fazer um exercício de física, sempre anotemos os dados. P é igual a 120 watts. E U é igual a 240 volts. Se queremos ligar um fusível de proteção ao ferro de solda, dentre os valores abaixo, devemos escolher o de... É porque é de marcar a questão. Mas não tem problema, a gente vai usar o π. Very easily. π. Então, potência é 120. A corrente é o que a gente quer saber, aqui é 240. Então, I será igual a 120 dividido por 240. 4 feio. Então, bambam. Então, I será igual a 0,5 ampere. Uma questão fácil, né? Vamos resolver apenas mais uma. E aí a gente encerra essa aula sobre potência. Depois a gente vai ver sobre geradores. Geradores é legal. A outra questão, ela diz o seguinte. Um chuveiro elétrico ligado a 120 volts é percorrido por uma corrente elétrica de 10 A durante 10 minutos. Quantas horas levaria uma lâmpada de 40 watts ligada nessa rede para consumir a mesma energia elétrica que foi consumida pelo chuveiro? A nossa diferença de potencial é 127 volts e a nossa corrente é de 10 A. Ok? E a potência da lâmpada é de 40 watts. Para a gente resolver essa questão, primeiro a gente tem que achar quanta energia elétrica esse chuveiro elétrico ele consome em 10 minutos. Então a gente vai ter que converter tempo, 10 minutos, em segundos. Então a gente multiplica 10 vezes 60, que vai dar 600 segundos. Eu coloquei 127 porque se é 120. 120 volts. Então aqui a gente vai utilizar o π. Bem pequeno. Eu não consigo entender. O negócio funciona uma hora, não funciona outras. Continua a mesma coisa, né? π. Eu vou calcular a potência do chuveiro. É 10 vezes 120. Então a potência do meu chuveiro é de 1.200 watts. Certo? Eu expliquei agora há pouco de que a minha resistência
a minha resistência não, a minha potência na mecânica é o trabalho dividido pelo tempo. Só que trabalho ele está intrinsecamente ligado com energia. Então eu posso reescrever a potência como sendo energia dividido pelo tempo. Tá? Então, potência vai ser igual a... Vamos colocar a variação da energia dividido pela variação do tempo. Como eu quero descobrir a variação da energia, o meu tempo que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Eu vou tirar a variação, tá? Eu vou colocar só a energia. Ele vai... Tá, eu vou colocar a variação da energia. Variação da energia será igual a P vezes ΔT. Então, ΔE será igual a 1.200 vezes 600. Professor, isso é um número muito grande, eu não sei multiplicar. Façam o seguinte, esqueçam os zeros. Quanto que é 12 vezes 6? Professor, eu também não sei. Aí você me quebra. Tenta pensar da seguinte maneira. 6 vezes 10 é 60. Para eu chegar no 12, falta só 2. Então eu vou somar o 6 duas vezes para dar 12. Então, 60, 66 e 72. Então eu vou ter 72. Os zeros que eu tenho aqui, que são 4, eu incluo. Então, 1, 2, 3, 4. E a unidade de medida é joule. Então, em 10 minutos, o chuveiro, com essa potência, ele consumiu 720 joules. Isso em 10 minutos. Agora eu quero saber quanto tempo eu vou levar para que uma lâmpada de 40 watts consuma não existe, consuma essa quantidade de energia. Pior que essa questão é um pouquinho maior do que eu imaginava. Vamos descer um pouquinho aqui. Na verdade, isso que a gente desce. Pronto. Então, eu vou reutilizar a minha equação da potência. Vamos lá, vamos utilizar agora a potência da lâmpada. PL, não estou fazendo nenhuma propaganda política, Deus que me defenda, me livre, me guarde. PL vai ser igual a... Cadê? ΔE sobre ΔT. Ok? Eu já tenho energia, eu já tenho a potência, eu quero descobrir o tempo. Então, reorganizando a minha equação, ΔT será igual a ΔE sobre a minha potência da lâmpada. Então, ΔT será igual a 720.000 dividido por 40. Aqui, bambam. Esse resultado vai dar 1.800 segundos. Deixa isso aqui. Não é 18.000 dividido por nada, não. É 18.000 segundos. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Microsoft. Convertendo isso daí para horas, a gente divide isso daí por 3.600. Vai dar 5 horas. Então, enquanto que um leva 10 minutos, o outro leva 5 horas. Então, observe que a gente não se restringe apenas ao pio, às outras equações, que eu já nem lembro mais também. A gente também vai calcular a questão de tempo, quilowatt, quanto tempo leva para converter energia, e, enfim, várias outras coisas. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.